Oi, gente, tudo bem? Olha a gente aqui mais uma vez. A gente vai iniciar esse vídeo falando fiquem em casa. Nesse momento em que a gente realmente, está encarcerado, aprisionado em nossas casas, nossos palácios de cristais, e que precisamos ter essa consciência de que realmente é necessário estar em casa. A dificuldade é grande na reposição dos nossos insumos, dos nossos alimentos, e onde alguns deles têm uma durabilidade maior e outros uma durabilidade menor. Alguns alimentos precisam ser realmente consumidos mais rápido, e esses alimentos são consumidos mais rápido, obviamente, acabam mais cedo. Ou se a gente ficar empurrando com a barriga, a tendência é que a gente perca. Então tem alguns alimentos que acabam amadurecendo mais rápido. A gente às vezes não sabe o que fazer, a gente comprou muita coisa, tem muita coisa. E aí o que ocorre? A geladeira fica cheia, as coisas todas amontoadas na geladeira, porque a gente não pode deixar algumas coisas fora da geladeira. Os ovos daqui de casa estão aqui em cima, tudo meio que a gente vai conseguir organizar aqui nos armários algumas coisas. Então, para que vocês acabem não perdendo alimentos, vamos fazer algumas receitinhas. A gente consegue ampliar, esse tempo do alimento já pronto, já processado, de 3 a 6 meses. Se a gente consegue manipular o alimento e consegue já dar um destino para ele, a gente compacta bem, aperta, tira o ar, coloca nas embalagens para congelamento, fica fácil, a gente consegue ter um espaço no congelador, a gente consegue se organizar direitinho. Vou terminar de ajeitar aqui para a gente poder meter a mão na massa. Então, acompanha que é sucesso. Como o meu fogão hoje está em manutenção, eu vou utilizar o vidro do meu fogão como base. Coloquei aqui os tapetinhos. Eu vou começar a organizar tudo que eu vou manipular aqui. Então, gente, geralmente o meu freezer ele é arrumado por categoria. Então, aqui eu tenho frangos. Então, olhem só, aqui nessa gaveta eu só consigo colocar 1, 2, 3, 4, 5 bandejas, 6 bandejas e um pacotinho aqui de uma sobrepaleta. Se eu conseguisse arrumar, todos eles em saquinhos individuais, já porcionado por, sei lá, prato que eu vou fazer essas coisas, eu ganharia espaço. Então, meio que tá tudo amontoado aqui. E eu vou arrumar. Em primeiro lugar, que não há desculpa pra gente não fazer as coisas. Então a gente pode dizer, mas eu tenho que comprar aquele saquinho de embalagem, Ziploc. Eu vou mostrar pra vocês que a gente consegue sim. Esses aqui são grampinhos que a gente compra em casas de embalagem. Esse também, ó, esses saquinhos aqui são de embalagem, quilo R$17. Deu R$2, eu pedi R$2 na bomboniere que tem. Eu tenho luva descartável e aqueles saquinhos do mercado. Eu já tô aqui, gente, paramentada, Tô com touca, tô com meu aventalzinho. Vou calçar as minhas luvas e vou deixar tudo aqui à mão para o que a gente vai precisar. Porque é importante a gente realmente manter todo o cuidado na manipulação dos alimentos. Bom, não tem nada de segredo, gente. É a gente conseguir realmente arrumar os filés de acordo com a quantidade de pessoas que vão fazer aquela refeição naquele dia. Como é esse fracionamento. Eu vou pegar esse saco, tá? Eu vou abrir e eu vou arrumar os meus filés de frango. Aqui sou eu e Raimundo. Vamos pensar numa casa com 2 pessoas. Então, 2 filés para mim. 2 filés para Raimundo. Então, eu tenho a porção de um dia. Eu vou fechar aqui. Eu vou espalhar. Deixar aqui bonitinho. E eu vou fechar. Eu posso simplesmente fazer isso, fechar. Eu vou tirar todo o ar aqui. Olha só. Vou fazer isso em vários montes, E vou empilhar. Vou colocar no congelador dessa forma. Se eu quiser fazer
o porcionamento individual é um tempo que a gente leva maior. Como seria isso, Cristiane? Nós deixamos isso aqui, passamos para uma forma, uma bandeja. E o que é que eu vou fazer? Eu iria dispensar aqui os meus filés de forma individual, dessa forma aqui. Encheria a minha forma e dessa forma aqui eu iria para o congelador até que eles ganhem a consistência de congelado e aí eu coloco na minha embalagem plástica. Se eu for guardar em caixas, ele vai ganhar consistência de congelado e eu vou arrumar nas minhas caixas. De que forma? Eu vou acondicionar no fundo da caixa e intercalo com folhas. Posso pegar meu saquinho, cortar e colocar, né, entre as minhas lâminas de frango já congeladas. No meu caso, eu não vou fazer isso. Eu vou continuar fazendo o processo do meu congelamento por porções, tá certo? Aqui é aquela embalagem, né, um pouco mais firme, né, própria para congelamento. Eu vou voltar o meu saco, eu vou voltar aos meus filés que estavam aqui para aqui. Voltando à ideia de uma casa, né, com 2 pessoas e que vão fazer uma refeição, nós colocamos 2 bifes de frango. Nós vamos arrumar aqui bem bonitinho. Eu posso colocar tanto aqui, ele mais abertinho, como eu também posso acondicionar os 4 no montinho só e ajeitar aqui. Então, agora a gente vai realmente fechar esse filé. Como é que eu posso fechar? Eu tenho que me preocupar, sim, em tirar o máximo de ar que eu puder. Então, eu vou apertando, eu vou, né, compactando aqui. E a gente pode fazer a mesma técnica. Vai apertando, vai esticando, vai dobrando e vai fechando, criando os montinhos. Depois eu vou mostrar para vocês como é que eu acondiciono todos. Lembrando, gente, de consumo consciente, tá? Quando a gente tem uma oferta de alimentos maior, a gente consome mais. Mas não é o nosso caso nesse momento em que a gente precisa realmente comer com consciência, né? Se preocupando com a questão da estocagem, da quantidade de alimentos que a gente tem para que eles durem mais. Então, a gente complementa a proteína com alguma outra coisa, né? Ovos, com outras proteínas. E aí, eu posso dar o meu velho e bom nó, não é? Eu posso dar o meu nozinho aqui, ou eu posso prender. Tem algumas pessoas que gostam muito disso, a gente utiliza bastante aqui para algumas coisas, que fica fácil e prático, né? Eu vou grampear aqui, e antes de torcer, eu tiro mais um pouco do meu ar. Realmente, gente, dá um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue ter um dia de trabalho e todos os outros dias da semana com tudo organizado. Então, minha colega, você que disse que tava com 20 quilos de frango, não sabia o que ia fazer. Então, aqui eu posso fazer isso, né? Para não ficar com esse rabicho aí tomando espaço, eu posso vir aqui com a minha tesoura culinária, corto e pronto, né? A gente pode e deve etiquetar. A gente pode fazer uma etiqueta na nossa casa, na nossa impressora de casa. A gente pode mandar imprimir em algum lugar. A gente pode comprar aqueles adesivinhos escolares, gente. Aquele negocinho antigo de preço. Colocar a data que foi manipulado. Algumas informações que vêm realmente do fabricante, né? Como data de validade. Essas coisas todas. A gente também pode etiquetar o corte que a gente deu aqui. Aqui é peito, é para fazer o quê? Filé de frango grelhado, é para fazer empanado. Então, a gente
no momento que a gente está cortando, a gente já vai pensando qual é a receita que a gente vai utilizar e a gente etiqueta aqui porque fica mais fácil na hora de você procurar no seu freezer. Bom, gente, agora a gente vai passar para o congelamento dessas linguiças de frango, tá? Dessa marca Quilar. Como eu falei para vocês, a questão da data de validade. A data de validade vem pelo fabricante. Então, no momento do nosso congelamento, nós devemos expor essa data de validade de algum jeito, de alguma forma, né, nas nossas embalagens. Por quê? Porque a gente precisa saber a data limite de consumo dessa linguiça, que é 26 de fevereiro de 2021, certo? E precisamos também saber quando ela foi manipulada. Então, seguindo o mesmo padrão do nosso frango anterior, da mesma forma nós vamos utilizar o congelamento das nossas linguiças. A gente não consome essa quantidade de uma vez só. Então, é necessário que a gente porcione para que essa linguiça não fique congelando e descongelando, congelando e descongelando e criando isso um celeiro para micro-organismos invasores. Então, vamos lá? A gente tem sempre que ter uma tesoura na nossa cozinha, porque tem muita gente, eu já fiz isso, confesso, quando adolescente, que abria as embalagens na boca. Depois que a gente passa a trabalhar com isso, né, passa por padrões rigorosos de limpeza, conservação, práticas de higiene, a gente conhece e sabe o que se deve e o que não se deve fazer na cozinha. Então, abrir uma embalagem na boca, no dente, nunca, jamais, never. Ah, Cris, você não tá vedando. Não, as minhas fitas para vedar acabaram e eu não posso sair para comprar porque até os lugares estão fechados. Isso aqui é para dona de casa que tá preocupado realmente em conservar corretamente o seu alimento. E aí depois eu vou mostrar para você que dá certo também. A gente fecha aqui, faz os pacotinhos. Algumas pessoas que podem falar assim, ai, mas eu não tenho como sair, ai, mas eu não tenho etiqueta, ai, mas não sei o que, não. Pronto. Essa ideia do saquinho de geladinho não é minha, é da minha sogra. E uma vez eu vi e aí eu achei interessante. Então, vamos lá. Aqui o que é que tem? Nós temos filé de frango, porção para 2 pessoas e a validade que válida até 14 de janeiro de 2021. Lógico que não vai durar isso, mas a gente tem por obrigação colocar a validade do produto, tá certo? Por que eu tô falando isso? Porque a gente pode fazer dessa forma, então vocês podem também fazer dessa forma aqui. Eu recortei a etiqueta da própria embalagem, né? O que especifica que é linguiça de frango, tá certo? E no verso dela tem a data de fabricação e a data de validade. Olha só, gente, a gente tá aqui com os nossos filés de frango, as nossas linguiças, o meu congelador. Essa parte aqui eu tirei o que tinha e deixei para que eles pudessem tomar forma. O congelador também tá bem cheio, tá bem desordenado, mas eu consegui arrumar esse espacinho aqui para dar forma. Então, o que que acontece? Desse jeito, a gente cria espaços que antes não tinha, né? E vamos arrumando, conseguindo realmente ver o que tem. Dessa forma a gente sabe para quanto tempo dura. Então aqui eu tenho 4, ainda não estão congelados, tá vendo, gente? O frango ainda também não está, então ele vai ficar aí, depois a gente vai fazer as etiquetas, tá certo? Ah, gente, outra coisa, tá? Fica esse saco imenso na geladeira, no freezer, onde for, com 10, 12 tirinhas dentro. Fica ocupando um espaço, você faz isso geralmente no seu congelador. Então a gente também, dentro de casa, né, para nosso consumo, para nossa casa. Isso aqui vocês vão porcionar, mas é um tapa. Então a gente porciona assim, ó. Eu arrumei aqui e vou também fazer da mesma forma. Essas bandejas que vêm assim congeladas de frango, de carne, elas ocupam muito espaço
no congelador, no freezer, principalmente para quem só tem a geladeira com um congelador pequeno. A ideia, a opção mais fácil é a gente realmente tirar, né, e porcionar. Aqui tem 1 quilo de sobrecoxa, a gente vai porcionar, né? Eu vou fazer a limpeza delas e vou porcionar já no modo de usar. Olha só, gente, eu tirei da bandeja, fiz alguns recortes, né? Dei uma limpada. A gente não precisa tirar tudo, porque senão também fica muito sem aquela gordurinha que a gente gosta. E aí nós vamos agora ensacar. Bom, eu tô com aqueles saquinhos, né, de embalagem, tá? E a gente vai simplesmente porcionar. Então depende muito do consumo. Geralmente eu faço os saquinhos aqui para casa, eu faço a porção para 2 pessoas. Se tiver necessidade de algum dia chegar uma visita inesperada ou que você mesmo vai receber, você tira a quantidade de porções necessárias que atenda a sua demanda naquele momento. Então eu vou ensacar. Então, gente, aqui eu já tenho eu coloquei duas sobrecoxas, né? Eu fiz a amarração no próprio saco. E essa daqui eu vou fazer da mesma forma. A gente tenta arrumar, tenta tirar o máximo que a gente puder do ar, né? E depois vem aqui e faz a amarração. Olha só, gente. Aquela bandeja imensa, que pode ser representada até por esse prato, né? E a gente consegue fazer os montinhos dessa forma para o congelamento. Olha só, gente. Eu abri aqui bifes, né, os bifes aqui de carne do sol. E aqui tem até um pedaço da carne do sol inteira que eu vou fazer um outro tipo de corte. Então, eu já vou também ensacar. Então, minha gente, olha só como fica muito arrumadinho. A gente arruma as coisinhas, os nossos insumos, faz o porcionamento correto, de acordo com a quantidade de pessoas que tem na casa. E a gente etiqueta e fica mais fácil de armazenar. Aqui tem uma iguaria que a gente tem aqui em casa, tripinha de porco. Então, a gente vai fechar tudo e eu vou mostrar pra vocês como eu faço no pacote. Outra dica legal é o seguinte. Esse aqui é um filé mignon suíno. Eu temperei ele e ele vai ser congelado dessa forma. Eu coloquei ele na embalagem plástica. Eu cortei, olha só, e vou embalar. Tenho que identificar o que é esse corte e também dizer que tá temperado. Então, eu fiz a etiqueta, né? A porção para 2 pessoas. Aqui é um filé mignon suíno, a validade, a fabricação, enfim. A gente pode utilizar depois, para fazer esses rolinhos, o próprio filme plástico. Gente, eu já dei uma volta nele com filme plástico. Eu vou posicionar a minha etiqueta aqui, né? Depois de uma embalagem plástica, depois de uma volta desse filme plástico, e eu vou vir fechando aqui. Olha só, gente. Aí a gente vem aqui e fecha e tem uma peça de uma carne. Esse mesmo formato, esse mesmo processo, a gente consegue dar a carne moída. Geralmente a gente encontra nesse formato. A gente também pode fazer, a gente deixa ela um pouco na geladeira ou na parte mais fria, para ela ganhar uma consistência um pouco mais congeladinha, né? E a gente modela no saquinho assim, faz essa mesma etiqueta e coloca. Por quê? Porque você ganha espaço de armazenamento. Gente, isso é muito, muito prático. Mais um porcionamento aqui dos alimentos. Esse aqui são ervilhas congeladas e aqui são os brócolis. Mesmo processo. Eu fiz aqui com as etiquetas. Então, estão todos etiquetados. Eu fiz também, eu coloquei aqui dentro, não sei se dá pra ver, olha só. Ervilha congelada, a fabricação e a validade delas. Gente, confesso que não aguentei esperar para amanhã, não. Eu comecei a arrumar aqui, enquanto o Raimundo terminava umas coisas pra gente poder ficar um pouquinho junto agora, assistir um filme. Como eu falei pra vocês, né?
daqui você já consegue ter uma noção mais ou menos de organização. Então aqui em cima eu tinha algumas coisas já congeladas. Aqui é aquele rolinho que a gente fez, ó. Aproveitei o cantinho, então já coloquei aqui. Aqui, como eu falei para vocês, dos porcionamentos e do aproveitamento melhor dos espaços. Então, se eu tivesse essa quantidade de coisa aqui, não estaria todo amontoado. E a gente precisa se preocupar também com a circulação do nosso freezer. Aqui eu tenho a carne do sol, aqui eu tenho os nuggets, né? Eu consigo visualizar tudo direitinho. Eu tiro aqui atrás, ó, são as coxas, as sobrecoxas. Ali atrás são os peitos de frango, né? Tudo aqui é frango, vamos dizer. Sobrecoxas, os peitos, as coxas de frango. Então a gente é fácil, eu quero fazer coxa, eu vou ali, ó, sobrecoxa, eu pego uma porção, eu pego duas porções, enfim. Então tá separado mais ou menos por área, por zona do congelador. Vocês estão vendo? Não cabe uma vasilha, não cabe nada, eu também não posso tapar muito. Então o que foi que eu fiz? Coloquei as ervilhas aqui atrás, quando elas pegarem consistência eu posso até colocar em outro lugar. Aqui, ó, eu arrumei os brócolis, então estão todos arrumadinhos, né? Essa parte do meu congelador. Então aqui eu posso colocar assim também, eu posso colocar nessa parte de cá, porque o congelador aqui sempre fica nessa mesma temperatura, eu não mudo, né? Então é isso, gente, meu freezer tá arrumadinho, com as coisas que a gente tinha, umas pendências aqui. Então amanhã, quando chegarem as outras coisas, eu tenho esse espaço aqui ainda e o espaço do freezer, né? Que eu consegui desbastar algumas coisas. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica a dica, né? E é isso aí. Então, até o próximo vídeo, gente.